Causos do Vale. Se é fique ou não, quem é que sabe? O caos de hoje quem me contou foi a Luana. Luana disse que durante boa parte da pré-adolescência até o começo da fase jovem adulta, ela sempre teve um medo enorme de ser lésbica. E esse medo começou depois que a prima dela se assumiu. E além de ela ter sido expulsa de casa, a família inteira virou as costas pra ela. Luana é filha única. E ela disse que ela não convivia tanto com essa prima, com os primos, pela diferença de idade. Quando ela nasceu, o primo mais novo dela já tinha uns 14, 15 anos de idade. Mas essa história da prima, ela lembra muito bem, principalmente porque ela, na sua inocência da época, foi questionar a mãe sobre o que tinha acontecido. E a mãe falou que a prima pegou uma doença que só se pega quando mulher beija mulher. E quando a pessoa tá assim, ela não pode ficar mais perto da família. Vocês acreditam, gente? Ela disse, Jonah, eu era tão inocente naquela época que, além de chorar pensando no que minha mãe tinha me dito, eu tomei aquilo pra mim. E carreguei aquilo, ressignificando conforme o tempo foi passando, mas era real o medo que eu sentia de acabar me tornando lésbica igual a minha prima, gente. Caraca, eu tava até conversando disso com uma ouvinte minha que é psicóloga, e ela falou que o caminho geralmente é esse, você apresenta pra criança algo como ruim, ou seja, algo que colocaria a perder o mundinho dela ali, e conforme a criança cresce por conta das coisas que ela tem ali na mochila dela, das crenças que ela foi adquirindo, isso vai tomando outros lugares que sustentam aquilo como uma verdade mais possível. Então, muito provavelmente, chegou um momento ali da vida da Luana que ela sabia que não era doença nenhuma e tal, mas que se ela fosse lésbica, a família rejeitaria ela tal qual fizeram com a prima. Que tristeza, gente. Ai, ai, sinto muito, Luana. Ela pediu pra deixar claro que a família dela não é de igreja nem nada, eles só são conservadores ao extremo. Os avós dela vieram pro Brasil de um país que não vem ao caso e tal, e é algo muito comum entre a família dela essa bagagem preconceituosa. Por conta disso, Luana sempre foi uma filha exemplar, estudiosa, nunca deu muito trabalho, e quando foi se aproximando ali daquela fase que geralmente a gente fica mais interessado em se relacionar e tal, os pais dela fizeram um acordo ali com ela, que ela só pensaria em namoro depois que ela completasse 18 anos. E pra Luana tava tudo bem, porque ela não se interessava pelos meninos, gente. E as meninas também estavam fora de cogitação. Por mais que hoje em dia ela entenda que desde aquela época ela se esforçava pra não gostar de meninas. E esse esforço já nos diz muita coisa. O lance foi que Luana fez 18 anos, entrou na faculdade ali e finalmente o caminho estava livre para ela poder se relacionar e tal. Só que Luana era muito tímida, usando as palavras dela, eu era até antiquada, eu diria. Então ela não sabia nem por onde começar, assim. Só que a cada vez que casualmente a mãe dela perguntava sobre o assunto namoradinhos, ela se sentia cada vez mais e mais pressionada a ter alguma história para contar, tanto que teve um momento que ela começou a inventar de que ela estava conversando com um rapaz, e todos os dias ela atualizava a mãe dela daquela novela que ela estava vivendo, que não tinha nada de real. Porém, numa das idas e vindas ali da biblioteca da faculdade, lugar esse que ela adorava ir, ela até chegava mais cedo, sentava no sofá e ficava lá horas a fio. Foi lá que ela cruzou o olhar com um rapaz. Rapaz esse que ela acha até engraçado descrever ele hoje em dia, mas ela colocou aqui que ele era bem magro, bem alto, cabelinho penteado pro lado, todo engomadinho, assim, como se tivesse tudo milimetricamente no lugar. Ele sempre tava de roupa social e super normal isso, gente. Tem gente que sai do trabalho e vai direto pra faculdade, então é super comum você ver o pessoal de camisa social e tal na faculdade. Mas ele tava sempre tão arrumadinho que parecia que a camisa tinha acabado de ser passada, sabe? E no final das contas ela descobriu que o nome dele era Raul. Tudo isso depois de um mês dos dois apenas trocando olhares e sorrisinhos tímidos. E aí, em resumo, pra encurtar a história, gente, de maneira muito desastrada, esses dois começaram uma amizade ali. Luana disse, Jonah, a gente parecia farinha do mesmo saco. Dois estranhões contra o mundo.
Raul, de acordo com a Luana, tinha uma personalidade um pouco difícil, era muito metódico, mandão, gostava de dar a última palavra a respeito de tudo, mas ele acessava ela num lugar que fazia ela se divertir muito irritando ele. Então parecia uma troca justa. E ele parecia gostar da companhia dela. Tanto que não demorou muito pra eles não se desgrudarem mais nos tempos livres ali da faculdade. Então, na hora que eles chegavam, no intervalo, depois que acabava as aulas, se as aulas acabavam mais cedo, porque o professor faltou por conta disso, daquilo, eles sempre estavam ali grudados. E Luana, que tinha passado aquele tempo todo inventando mentiras pra mãe, ela disse que ela parou de conversar com tal rapaz lá da novela que ela tava inventando e tava com esse novo chamado Raul. E aí eu já ia esquecendo, gente, outra coisa importante sobre o Raul. Tanto ele quanto a família dele são da igreja e daquelas igrejas bem rígidas que a mulher não pode cortar cabelo e tal, enfim. E foi por conta disso que quando os dois começaram a conversar coisas que davam a entender de que eles estavam interessados afetivamente um pelo outro e dispostos a estarem juntos, antes mesmo de beijar a Luana na boca, ele pediu ela em namoro. E ela que estava sentindo que finalmente estava vencendo a guerra com o lance de ser lésbica, ela aceitou o pedido de namoro. Quando ele beijou ela, foi um selinho seco, murcho, sem graça. Luana não sentiu nada, mas até aquele momento ela não tinha parâmetro para saber se aquilo era o que era bom de fato. E aí, olha só, gente, geralmente no modus operandi ali heteronormativo, qual que é o caminho natural, entre aspas, né, da coisa? Você vai na casa da sua namorada, pedir autorização pro responsável dela ali, ou vai até lá conhecer e comunicar, olha, né, somos um casal agora e tal, essa aqui é a pessoa que eu estou namorando, enfim. Mas Raul disse que queria apresentar a Luana para a família dela primeiro, para ver se a mãe dele iria aceitar ela, porque ela não era da igreja e tal. Ai, gente, eu já teria, né, o quê? Eu não tenho caráter porque eu não sou da igreja. Luana não só topou, como se pôs ali bem evangê no look, tá? E quando chegou lá na casa dos sogros, primeiro que a família inteira tava lá, gente, literalmente, era uma família enorme, enorme, enorme. E a maioria do pessoal parecia não ter nem noção de que a estranha que tava ali era a namorada de Raul. Tanto que rolou uns papos tipo, namorada do Raul? Ué, gente, namorada? Ela sentia que rolou até uns risinhos, assim, com certo deboche na hora de dizer a palavra namorada. Mas Luana pensou que talvez era só o pessoal querendo encher o saco, tipo, ai, nossa, tá namorando e tal, que tem isso, né? Mas teve um momento ali que ela acabou pescando uma conversa ali pelo alto, alguém dizendo, tá, mas ela sabe? Porque se ela não sabe, ela tem que saber, vai iludir a moça, tem que comunicar pra ela. E aí ela já ficou, né? Quê? Comunicado? Estão falando de mim? Aí, beleza, se juntou todo mundo ali naquela mesa enorme pra almoçar. Mãe de Raul dizendo que queria dar boas-vindas ali à Luana, namorada de Raul. Quando ela disse isso, Luana viu que principalmente os primos de Raul ficaram com um sorrisinho meio maldoso. Eles fizeram uma oração ali fervorosa pra abençoar o alimento. E depois de tudo, quando Luana já estava ali secando a louça enquanto uma das tias estava lavando, mãe de Raul chamou Luana pra conversar em particular. Levou ela pra um quarto lá da casa. E o papo dela foi estranhíssimo, gente. Estranhíssimo. Ela deu um abraço super forte na Luana. Quando se afastou, Luana percebeu que ela tava com os olhos marejados. E aí ela falou que ela estava muito feliz que o filho tinha encontrado não só uma moça muito boa e bonita, mas uma moça que estava dando a chance para ele de fazer a coisa certa, e que ele é um menino muito bom, e que todos nós merecemos uma segunda chance, e que as confusões que a gente pode sentir na vida não devem ser tomadas como verdades absolutas, e que Luana poderia contar com ela nessa jornada de manter o filho no caminho de Deus, e blá blá blá, e tudo isso deixou a Luana meio encafifada, gente, porque desde que ela botou o pé naquela casa, parecia muito que algo estava sendo dito nas entrelinhas e só ela não estava catando. E para evitar constrangimentos, ela adotou a postura de não, sim, não, tá tudo bem, eu quero ajudar ele sim, ah, não, eu amo o Raul e blá 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 blá. E aí a hora que elas saíram ali do quarto com a mãe do Raul emocionadíssima, ela anunciou para a família: "Conversei com a Luana e ela não só
tá de coração aberto pra ajudar o Raul, como também pra fazer parte dessa família. E aí nessa hora o pessoal começou a gritar uns glória a Deus, aleluia, e começou uma grande oração ali novamente, gente. E como estava todo mundo ali, né, orando ao mesmo tempo, estava difícil pescar as palavras, mas ela claramente ouviu alguém dizendo: "Obrigado, Senhor, por trazer essa jovem no caminho do Raul, disposta a tirar ele do caminho da homossexualidade". Sim, gente, foi isso mesmo que vocês ouviram. "Obrigado, Senhor, por trazer essa jovem no caminho do Raul, disposta a tirar ele do caminho da homossexualidade". E foi nessa hora que a Luana não só passou a pescar mais coisas ali, como começou a ligar os pontos e tudo pareceu fazer sentido, gente. Raul é gay. E aparentemente a família não só sabia, como estava rolando todo um esforço coletivo para ele deixar de ser gay. E a Luana se juntou a esse esforço coletivo sem nem saber. E qual a chance, gente, de Luana, que até aquele momento morria de medo de ser lésbica, começar a namorar um gay que pelo visto não queria mais ser gay? Luana pediu para eu não entrar em tantos detalhes para não expor o Raul. Vocês já vão entender o porquê, mas eles conversaram depois disso, de maneira bem sincera. Ele de fato é gay e houve um contexto ali para a família descobrir. Luana, depois de um tempo, também se abriu com ele sobre esse medo dela de ser lésbica, e Raul não só se mostrou compreensivo, como ajudou ela a se entender sobre isso, a ponto deles acabarem firmando um acordo de, enquanto eles estivessem nessa jornada individual de descoberta, se manterem juntos, publicamente, para a família como um casal. Vocês acreditam, gente? Foi tipo, eu sou gay e tal, e muito provavelmente você é lésbica, então enquanto a gente tem certeza das coisas, a gente finge que é um casal e a gente experimenta. E aí chegou ao ponto de rolar uma grande briga entre os dois e as famílias. Por quê? Porque eles decidiram alugar um apartamento juntos, sem terem se casado ainda. Enquanto, de um lado, a mãe de Raul acabou aceitando pelo mérito da Luana de ter tirado a Raul do pecado, porque ser gay era um pecado muito maior do que não se casar, né? E a mãe de Luana estava arrasada pela filha não cumprir com o roteirinho dela de princesa. E mal sabia todo mundo que o fato deles começarem a morar junto tinha mais a ver com eles poderem chutar o balde do que qualquer outra coisa. Ela disse: Jonah, foram literalmente 2 borboletas saindo do casulo. Eu nem me reconheço nas fotos daquela época. E quem sou eu pra julgar, gente? Mas de fato, os dois tiveram um glow up enorme, assim. E por conta disso, pintaram e bordaram, viveram grandes amores. Teve momentos que namorado de Raul e namorada de Luana moraram lá com eles, um dos vários namorados e namoradas. E os pais, principalmente da Luana, naquela expectativa de, nossa, depois da formatura a gente levanta uma festa de casamento para os dois, a gente resolve isso aí. Mas a resposta de ambos, além de ser um grande não, chegou um momento que Luana e Raul tiveram um grande desentendimento, tiveram uma grande briga, porque a Luana não queria mais seguir fingindo. Ela falou: Diona, eu já trabalhava, eu já tinha condições financeiras até de pagar meu próprio aluguel. Eu queria me assumir para o mundo, e apesar do Raul também ter as mesmas condições, não importava o que eu dizia, o fato de eu me assumir, na cabeça dele, tirava ele do armário também. Então eles tiveram uma puta discussão, gente, que terminou com o Raul voltando a morar na casa dos pais, porque já que Luana iria se assumir, ele queria de alguma maneira se resguardar. Caraca, gente, que regressão. Ai, Raul, sem nem o que te dizer, viu? Vamos continuar aqui. Depois disso, Luana de fato se assumiu, viveu poucas e boas por conta disso. Tem pessoas da família que até hoje não falam com ela, mas a respeito dos pais dela, hoje em dia tá tudo bem, tá tudo certo. Porém, a amizade com o Raul desceu pelo ralo mesmo, gente. E não foi por falta de tentativa dela. O discurso do Raul, na época, é que ela estava sendo egoísta e pensando somente nela, quando na verdade, na concepção dela, poderia ter sido uma oportunidade para ele também, enfim, abandonar as amarras dele. Ela sente muito, muito mesmo de ter perdido essa amizade do Raul, mas ao mesmo tempo ela entende o quanto ela passou a ser muito mais feliz sendo quem ela é.
E a última notícia que ela tinha tido do Raul até então foi através da mãe dele, que comentou que ele estava morando na Escócia. Que chique, gente, com um amigo. Só que quando ela disse amigo, ela disse meio revirando o olho, assim, sabe? Ou seja, ali tinha, né? Será que era amigo mesmo? Tanto que Luana acabou tentando mais uma vez mandar mensagem pra ele e tal, porque se ele tava do outro lado do mundo, morando com um boy, vitória, né, gente? Quem ia impedir ele de viver a sexualidade dele estando fora do Brasil? Mas mesmo assim, foi porta na cara. Ele mandou uma mensagem pra ela dizendo que ele ainda estava ressentido com ela e com todas as coisas que a decisão dela acabou acarretando na vida dele. E, poxa vida, gente, é isso, né? E a cereja do bolo é que Raul, gente, é ouvinte do Causos do Vale. Ou seja, esse episódio vai chegar até ele. Inclusive, ela pediu pra eu dizer uma palavra aqui, que quando eu disser essa palavra, ele vai saber que essa de fato é a história dos dois. E a palavra é companito. O que isso quer dizer? Não me perguntem, mas diz a Luana que a hora que ele ouvir essa palavra, ele vai saber que é dos dois, essa história aqui. Então, Raul, se você quiser conversar, Luana tá disposta. Eu acho que ouvir o caos na perspectiva dela talvez acrescente alguma coisa aí nessa narrativa que você tem dentro de você. E Luana diz que também tá de coração aberto para ouvir o que vocês, causers, têm a dizer sobre essa história, qual a opinião de vocês, o que vocês acham, de repente até para ajudar ou a Luana ter uma outra perspectiva da história que ela trouxe, ou o Raul de ter uma perspectiva que faça com que ele e a Luana voltem a ter pelo menos um mínimo de contato ali, gente. Então é isso, corre lá no nosso post do Instagram, deixa sua mensagem pra Luana e pro Raul, e eu vejo vocês no nosso episódio exclusivo para apoiadores, já saiu, corre lá, ou na semana que vem, tá bom? Beijo! Quer mandar o seu caos pra gente? Envie um e-mail para causosdovale@gmail.com.